Fala, galera. Hoje eu assisti a continuação do vídeo de hoje, que postou, postou hoje, quinta, não, é isso, quinta, hoje é quinta, não, hoje é quarta, hoje é quarta, dia 28, que foi postagem do hoje, só que na verdade foi feito ontem, foi gravado ontem, né, feito ontem não, então foi editado ontem, né? Então tá. Hoje vamos assistir a parte 2 do vídeo de hoje, que vai ser do Eu Hip também, obviamente. Gilbert não é um deus. Eu não entendi esse nome aí, mas vamos lá. Porque tá o faraó. É o faraó com cara de sei lá quem é. Vamos lá! Vamos passar a propaganda em 1, 2, 3 e vai. Vai, galera. A gente vai assistir o vídeo agora, vai. Vai o negócio. Vai, carrega! Peraí que eu vou limpar aqui meu óculos. Gilbert Garfield, de todos os vídeos que eu fiz que... Não, deixa aí. Olha o nome do vídeo. A pior noite da sua vida. A árvore do destino. O paradoxo de Endelil. A pior noite da sua vida, volume 2. Uma herança de família. Ai, mano. Eu voltei pra trás, meu filho. Vai comer lixo. Pera aí. Vou botar num... tá explicado. 70? Ficando doido. Tá, não vou botar tão baixo. Vou botar 300. 360, né? 360. Gilbert Garfield, de todos os vídeos que eu... Já tá brincando. E aí? Galera, tá com essa internet. Que maravilha. Que maravilha, viu? No meio do vídeo, ficando sem internet. Que possivelmente teria uma parte 2, esse foi o que eu menos pensei que vocês fossem querer essa parte 2. Primeiro por ser aleatório... É óbvio que eu quero parte 2. No vídeo anterior eu falei que eu ia assistir a parte 2. É óbvio que eu quero assistir a parte 2. Então vai. Pra caramba, e segundo por ser... meio estranho, né? Vamos dizer assim. Muito estranho, na verdade. Mas enfim, né? Tá aí não? Ele travou. Que internet boa, viu? Nem devia fazer react. aleatório pra caramba, mas eu fico muito feliz. Pera, travou e eu tô falando agora. Enfim, notificação. Cara, eu nem deveria fazer react, porque a internet é um cocô, minha internet. A internet fica saindo e voltando, né? Vamos lá. Vocês terem curtido essa ARG, porque eu curti muito. Estranhice. Sabe por que eu gostei da estranhice? Porque eu sou estranho. Eu sou estranho, você é estranho. Tô brincando, é brincadeira. Eu sou estranho, entendeu? Tô estranho. Todo mundo curte, mas antes desse vídeo começar eu preciso pontuar algumas coisas. Essa ARG ainda não tá completa, e exatamente como nas Smile Tapes, essa ARG tem muito... Tá. Então, acho que ele ser um pouco atual, ele ainda vai postar partes desse vídeo. Além do jogo, né, que o criador fez. Filler. Filler é tipo uma encheção de linguiça, que eu não vou estar colocando aqui nesse vídeo para deixar o vídeo mais fluido. Nesse vídeo eu vou estar concluindo a história que eu apresentei lá no primeiro vídeo e vou estar mostrando algumas teorias que estão sendo debatidas pela comunidade. Enfim, vamos pro vídeo. Gilbert Garfield é uma ARG muito estranha do Garfield, e um crime que ele cometeu com o John, o dono dele. Por conta dele ter cometido um crime, um alien italiano prende ele, e também dá o famoso 3K no Odd, porque ele participou do crime como cúmplice. Ele leva o Garfield pra uma nave e estoura a casa deles. Na nave, o Garfield acaba sem querer matando o alien, cuspindo um fogo por um impulso. Ele dá um rolê pela nave e acha uma máquina de comida, e come até ficar tão gordo que acaba escapando pela escotilha da nave. Porém, ele continua comendo Pausa aqui, rapidinho.
Voltei. Ele continuou comendo a ponto de comer a própria nave e a Terra. E acabou. É isso que eu mostrei no primeiro vídeo. Por mais que eu tenha dado um resumão aqui do primeiro vídeo, eu recomendo que tu olhe ele. Os caras de boca que eu faço assim é zoeira. Falando disso aí, que eu já vi, né? Óbvio. Algumas coisas lá que é bom tu ver pra te conseguir entender melhor esse vídeo aqui. Enfim, vamos continuar. Parte 2. Carro não é pra... Enfim, vamos continuar. Parte 2, continuando a história. No final do episódio 3, o Garfield é sugado por um Void, que ele mesmo criou por ter comido a Terra. E por conta desse Void, ele vai parar lá no Egito no século XIV, antes de Cristo. Oxi. Sério. O episódio 4 se inicia com o mesmo Void que sugou ele, cuspindo ele pra fora. E tudo isso que ele põe pra fora forma uma pirâmide perfeita. Nessa mesma cena, a gente Oxi. tem um corte abrupto, que avança um século. Dá pra se notar nessa cena que as pragas do Egito estão em vigor nessa época Pouca coisa, né? Um século só. Pouco. que o desenho se passa, até porque não é muito comum ver gafanhotos gigantes em pirâmides do Egito. Como o Garfield praticamente construiu a própria pirâmide, ele se tornou faraó da mesma. Uma pessoa encapuzada chega na Gênio. pirâmide e bate na porta. E nessa a gente tem outra evidência que as pragas do Egito estão acontecendo. Isso porque tá chovendo sangue. É só um detalhe, mas foi bem pensado. Logo que esse cara entra, o Garfield se refere a ele como Moisés. Quando a gente olha pra esse personagem, a primeira coisa que provavelmente a gente vai pensar é que se trata de uma versão egípcia do John. Faria sentido até ser uma versão dele nesse tempo. Sentido Pode ser. Pode ser. com o universo da ARG, até porque é do Garfield. Só que o John não tem um bigode, correto? Pois é. Meus amigos, eu lhes apresento Lyman, um personagem que dentro dos Lime? quadrinhos do Garfield era como o melhor amigo do John e aparecia de vez em quando em certas histórias. Ele Entendi. não tinha grande relevância, tanto é que apareceu pouquíssimas vezes nos gibis e quase nunca nos desenhos. Tá, o Garfield é faraó, e na história de Exodus, eu não sei como pronunciar isso, foi mal. Na história, o Moisés queria libertar o Eu vou falar. Como é que se fala, tá? Ó? Êxodo. povo judeu, e o faraó não ligou pra isso. Com isso, o Deus de Moisés jogou as pragas no Egito. Só que no caso do Gilbert Garfield, o faraó é o Garfield, e ele também não deu a mínima pro povo judeu, e as pragas vieram. Nisso, Moisés começa a falar pra ele dos danos e do peso que as atitudes dele têm pras outras pessoas. E o Garfield só faz piada disso, umas piadas bem pesadas inclusive. Como o Garfield só faz piada de tudo que tá acontecendo, o Moisés fica muito bravo, e nessa explosão de raiva, ele pergunta pro Garfield se não tá cedo demais pra fazer piadas. E nisso o Garfield começa a transcender, e solta essa frase pra gente. When you perceive time non-linear, there is no such thing as too soon or too late. There are only two words. Baked Ziti! I must go! Lá no primeiro vídeo, quando eu falei que o Gilbert Garfield falava umas coisas sem muito nexo, eu tava falando sério. Depois disso, ele sai voando da pirâmide dele em direção ao sol, enquanto Rom, o deus do sol, fala algumas coisas pra ele. E uma série de símbolos aparece na tela. E o que o deus do sol fala pra ele é: junte-se a mim no sol, faraó. O ciclo está começando. Depois disso, o endereço aparece na tela. E eu já quero quebrar qualquer misticismo aqui. Esse endereço é falso. Ele não é um local real. E, consequentemente, não é um local pra ser visitado. Isso eu vou frisar aqui, porque nos fóruns que estão resolvendo essa ARG, muita gente perdeu tempo procurando esses locais na vida real, a ponto do criador ter que dizer que esse local é falso. Enfim, clipe 5. No final do quarto clipe, o Garfield transcendeu, lembram? Então, ele voltou no tempo, pra minutos antes dele atacar o John. Exatamente Ué? como a gente viu lá no clipe 1. O Garfield tá perguntando pra ele uma coisa que realmente é difícil de entender. John Arbuckle, why can't I stop seeing things? John, why can't I stop seeing things? Eu vou usar aqui nesse vídeo a teoria que esse youtuber gringo usou no vídeo dele. Na teoria dele, ele diz que o Garfield tá perguntando pro John o porquê dele estar vendo coisas. John Arbuckle, why can't I stop seeing things? Bom, lembram do terceiro e quarto olho do Garfield? Ele controlar isso, o que faz ele ter um monte de visões aleatórias uma atrás da outra. E essas visões acabam deixando o Garfield enlouquecido, a
ponto dele tirar o próprio olho fora, achando que isso iria resolver alguma coisa. E depois disso a gente vê o que seria a introdução desse desenho do Garfield. Tá, agora vamos pro clipe da conclusão. Nesse clipe, o cara que tá fazendo esse trabalho de salvar os clipes e postar no YouTube diz que esse projeto foi parado. Ele fala que ele já recuperou tudo que dava das fitas, mas que esse processo de assistir tudo isso custou o sono dele. Isso porque ele tem tido pesadelos horríveis. Ele fala que a ideia de misturar o Garfield com esse Gilbert Gottfried era legal de se investigar no começo, mas que agora não é mais divertido. Ele pede desculpas e agradece que acompanhou ele nisso tudo. E é assim que acaba a conclusão. Parte 3, início de teorias. Será que vai ter mais coisa? Tipo, mais vídeos? Depois vamos tentar achar o canal do Gilbert Garfield pra ver se tem alguma coisa. Ou depois eu vejo se tem uma parte 3 desse vídeo aqui do Ripio. Inícios de teoria, porque isso aqui é uma ARG, ou seja, muitos mistérios para se resolver. Mistérios esses que ainda não foram resolvidos pela comunidade. Então eu basicamente só vou apresentar alguns fatos aqui para vocês. Eu citei lá no primeiro vídeo que no clipe 3 aparece um ditador chinês. Não é um ditador, ele é um imperador. E ele teve uma certa importância para a Segunda Guerra Mundial. Mas o único link que a comunidade deu para ele aparecer aqui é a data que ele foi de base, 1989. Essa data se repete na série, lá no mandato de prisão do Garfield. Ele é preso por ter matado o John junto do Odd em 1989. Coincidência? Eu acho que não. Essa data se repete mais uma vez pro Garfield, só que dessa vez é na vida real. Existe um gibi do Garfield que foi lançado em 23 de outubro de 1989. Nesse gibi, o Garfield acorda e não tem ninguém em casa. Ele fica se perguntando aonde tá o John e o Odd. Mais pra frente desse gibi, a gente descobre que na verdade o Garfield tá numa casa abandonada e que o John e o Odd são só que inventou pra conseguir se confortar. E esse é o quadrinho mais triste do Garfield. Ele tem exatamente algum link com essa ARG? Não exatamente, mas a comunidade gosta de colocar isso aqui na mesa de evidências. No clipe 5, o Deus do Sol diz pro Garfield: junte-se a mim no Sol, Faraó. O ciclo está começando. E de fato ele tá começando. A morte do John lá no primeiro clipe é o começo desse ciclo. E por isso no último clipe o Garfield volta no tempo para minutos antes do John ser atacado por ele. Porque o ciclo tá começando. Ou recomeçando. É claro que esses clipes iriam ter uma teoria suprema que explica tudo. E eu li várias, mas a única que eu achei que faz sentido é que tudo isso era um plano do Garfield para conseguir ter a vida de um deus. Escuta só, esses aliens caçam a Numa, que é exatamente o que o Garfield é. A nave deles é como uma viatura espacial. E no clipe 3 a gente pode... Travou! Coisa chata. Tá, ver se no vídeo vai travar, mas enfim. É porque o cachorro tava latindo ali, por isso que eu tentei pausar. Mas não foi. Agora foi. Depois o cachorro parou, né? Enfim, vai. Pode ver que no telão o Garfield era o próximo alvo, porque ele é uma anomalia. A teoria afirma que o Garfield sabe que ele é uma anomalia. Ele teria atacado o John justamente para ser capturado e conseguir ter a chance de acabar com essa polícia espacial. Tanto é que na primeira oportunidade ele desvive o alien que prendeu ele. Com a ninguém vai procurar ele depois, e comer a Terra também fazia parte do plano. Isso porque no mandato de prisão dele consta que ele comeria a Terra no futuro, criando assim um void. E é exatamente o que acontece. Ele teria feito tudo isso para poder voltar no tempo e poder esbanjar da anomalia dele, sendo praticamente tratado como um deus. Ele literalmente transcende no final do clipe 5, a ponto do Deus do Sol falar para ele se juntar a ele. Beleza, agora essa teoria tem duas interpretações do clipe número 5. Dois finais no caso, e eu vou estar falando os dois. O Garfield consegue ser tratado como o deus que ele queria, no caso sendo um faraó. Só que quando ele viu como era ser um deus, alguém adorado por todos, ele não quis mais. Por isso, pra viver de novo a vida de um gatinho doméstico normal. Essa eu achei bem sem graça. A segunda teoria pra mim é a que eu considero como certa. Como o Garfield cometeu os mesmos erros que Ramsés cometeu lá na história bíblica, no caso de não libertar o povo judeu, ele acabou sendo castigado com as pragas do Egito. E por isso no final dessa animação ele recorre ao Deus Sol, indo literalmente na direção, não cometendo o mesmo erro quando ele virasse faraó. Por que essa é minha teoria preferida? Porque isso aqui meio que cria um paradoxo, porque o Garfield vai fazer tudo de novo, porque ele acaba esquecendo das coisas que aconteceram. O que confirma isso é o fato de ele ver coisas. Ele esqueceu que ele consegue ver o futuro, ele leva essa coisa de ver coisas tão ao pé da letra que ele tira um olho dele fora pra parar de ver as coisas. E essa seria a lore que a gente tem até agora do Gilbert Garfield.
existe um site chamado Falrone, que é o nome da empresa fictícia que lançou o Gilbert Garfield. A comunidade está à procura de uma senha que esse site pede para ir pro próximo nível da ARG. E adivinha, ninguém achou essa senha ainda? Essa ARG é muito nova e ela ainda tá sob construção. Então vocês podem ter certeza que tem muita coisa para vir ainda. Conclusão. Ainda vai ter outras partes desse vídeo do Eu Hip, ok? Tô gostando. Muito obrigado a tu que assistiu esse vídeo até aqui e muito obrigado aos membros. Meu nome é Ip e tchau. Meu nome é Ip. Tchau. Galera, deixa o seu like. E se inscreve no canal. E tchau.